Amém. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, Deus, que abençoe a vida da Vanessa, que fale através dela, Senhor. Pai, que tudo aquilo que ela preparou, que o Teu Espírito Santo venha fazer lembrar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja venha sair hoje esclarecida, edificada, avivada, em nome de Jesus, Deus. Ajuda ela, derrama graça e favor sobre a vida dela, que o Teu Espírito Santo possa usar ela hoje de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vai que é tua, irmão. A Sorel deixou nervosa demais. Eu gostaria de ficar lá embaixo, não pode não, pastor? Oh, Jesus, tem misericórdia. Amém, irmãos? Só queria te pedir um favor, humildemente. Que você não durma. Vamos orar pelas crianças, gente? Perdão. Estão com o olho até brilhando ali. Orar. Estenda suas mãos para cá. Quero chamar a minha irmã Rosilene para orar pelas crianças, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Te damos graças, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E em nome de Jesus, meu Senhor, eu quero pedir a bênção especial sobre essas crianças da nossa igreja. Não só essas que estão aqui na frente, mas todas que estão, Senhor Jesus, na nossa igreja, na nossa cidade. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre elas. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. Amém, irmãos? Coloquei minha mesinha ali embaixo, numa humildade. Olhei para o pastor, com aquela carinha de gatinho de bota do Schweppes. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Oi, irmãos. É só eu que estou com essa sensação, ou vocês também, que esse ano passou muito rápido? Voou, né? Acho que já faltam apenas 5 ou 6 quartas-feiras para acabar o ano. Meu Deus. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4. Sei que vocês vão responder que sim, né? E eu fiquei pensando muito nisso nessa semana. Todos nós aqui queremos verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo? Vocês querem o Evangelho de Jesus? Vocês vivem o Evangelho de Jesus? Amém? Se você quer, se você vive, tem um lugar para você sempre na obra de Deus. Sempre tem uma coisa para você fazer. A igreja, ela tem necessidades diárias. E se você ama a palavra de Deus, se você ama o Evangelho do Senhor Jesus, há espaço para você aqui. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 1 e 2, diz assim. Eu falei da versão aqui dos meninos, porque a minha é um pouco diferente. Versículo 1 e 2. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Amém. Irmãos, essa carta foi uma das últimas cartas do apóstolo Paulo. E ele escreveu essa carta para o jovem Timóteo. E ele dá dicas, ele dá orientações, ele instrui de forma muito eficaz Timóteo. E quando eu li isso essa semana, eu pensei que não é uma carta para Timóteo, é uma carta para mim. É uma carta para você, é uma carta para a igreja Missão Ágape. Isso aqui é pegadinha, tá, irmãos? O pastor coloca só para eu pegar e ficar assim, para ver que eu estou muito nervosa, entendeu? Então, o que acontece? Paulo escreve essa carta para Timóteo praticamente nos seus últimos dias de vida. Paulo já estava bem velho, já cansado de pregar.
Paulo estava preso, Paulo tinha sofrido todo tipo de açoite, Paulo estava no fim da vida. E ele escreve essa carta para o jovem Timóteo, confiando nele um ministério. E as últimas palavras de Paulo, era como se Paulo falasse para Timóteo assim: Timóteo, você caminhou comigo. Eu vi a sua dedicação. Eu sei o quanto você se esforçou, Timóteo. Timóteo, eu estou partindo, eu estou indo para o Senhor, mas tem uma grande obra para você fazer, Timóteo. Timóteo, vão se levantar falsos profetas, vai ter doutrinas mentirosas, e você precisa, Timóteo, você precisa ser firme, você precisa estar ativo, Timóteo. Paulo escreve essa carta para Timóteo nos seus últimos dias de vida. E é interessante, quando eu li, é que Timóteo não chamou os membros, talvez, né? Paulo não chamou os membros, o concílio, mas aconteceu uma coisa muito interessante, que ele fala assim, ó, põe de novo o versículo 1, também não lê na minha versão. Ele fala: Timóteo, na presença de Deus e de Cristo. Olha que responsabilidade. Timóteo, tem um grande ministério para você, Timóteo. Tem uma grande obra para você. Eu estou te entregando tudo isso para você romper na presença de Deus e de Cristo. E Timóteo certamente ficou apavorado, né, irmãos? Eu ficaria desesperada. Socorro, Deus, socorro, Deus. O que vai acontecer? E Paulo entrega essa responsabilidade para Timóteo. No versículo 2, ele fala: pregue a palavra, esteja preparado, a tempo, fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina. Olha quantas coisas ricas. Gente, meu Deus, coitado de Timóteo. Deus tem que ter muita misericórdia de nós, tá, irmãos? Nós somos os Timóteos desse tempo, viu? De verdade eu falo. Arthur, Alex, Jaime, todos nós aqui, nós somos os Timóteos desse tempo. E Paulo traz isso com muita responsabilidade. Ele fala: Timóteo, pregue a palavra e seja preparado. A tempo e fora de tempo. Em todo tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência. Eu fiquei: meu Deus, exortar com toda paciência? Às vezes nós pecamos nessas coisas, né? Às vezes nós não temos paciência. Às vezes você fala hoje com uma pessoa, você ensina, você disciplina, você mostra. Amanhã ela está fazendo as mesmas coisas. Você vai mais uma vez, respira, né? E fala: oh, meu filho, é assim, assim, assim. Eu falei: Senhor, talvez o que eu precise hoje, dentro de tudo isso daqui, aprender, corrigir, é ter um pouco mais de paciência. Porque às vezes nós somos afobados demais. Nós queremos que o outro corresponda à nossa expectativa. Mas cada um tem um tempo de crescimento em Deus. Talvez eu fale hoje para um irmão, talvez o pastor senta com alguém ali hoje, discipula rapidinho, ele está desenvolvendo. Ele está desembolando, ele está fazendo o negócio acontecer, e ele está indo para cima, oh, glória a Deus e aleluia. Mas tem um não. Então vai ser mais lento, vai ser no tempo dele, ele vai digerir mais as coisas, ele vai se entrosar primeiro. Ele é aquele famoso mineirinho, né? Deixa eu ver se essa igreja aqui é isso mesmo, deixa eu ver se esse pastor é sério mesmo. Cada um tem o seu tempo, e nós precisamos ter paciência. Jesus teve paciência comigo. E não foi pouca não, viu, irmãos? Foi muita paciência. E às vezes nós olhamos, às vezes eu questiono isso para Deus, né? A gente olha para essas mega igrejas, né? Negócio top, né? Bombando. 1000 pessoas no culto de domingo. Aí você fica: Jesus, por quê, né? Por que essa igreja dá tão certo? Por que enche? Por que esse pastor, tudo que ele faz é aleluiado? E a gente está na luta. Corre dali, corre daqui, e prega ali, prega aqui, discipula aí, um levanta aqui, o outro cai ali, quando o outro cai, o outro... É assim. Mas, irmãos, sabe por que eu fiquei pensando nisso hoje? Sabe o que acontece na maioria das vezes? As pessoas, como se fosse assim, olha, a multidão, a massa, é ela que dita como que o pregador tem que ser.
Então o pregador olha para aquele tanto de gente e fala, poxa vida, o que eu tenho que fazer hoje? Para me achar top. Deixa eu pensar num método aqui. Meu microfone está muito alto? Tá não, gente? Eu sou exagerado, eu falo muito alto. O que o povo está querendo? O que vai impactar? Então, é a galera que mais ou menos molda como que aquilo vai ser. Então, se você vem com uma proposta totalmente diferente, quando você prega a verdade, quando você fala de Jesus, quando você fala, arrependei-vos, muda suas vidas, larga esse pecado. Opa! Dificilmente uma igreja assim vai ser uma igreja bombástica. A graça do Senhor nos alcança, Jesus tem misericórdia de nós. Nós vivemos num tempo que tem muita gente querendo viver uma sã doutrina, mas a maioria da galera é que está moldando como que os pregadores têm que ser. Eu fiquei perguntando para o Senhor isso nessa semana, e nós devemos continuar falando do Senhor da forma que Ele é, tão somente da palavra de Deus. Não importa o tempo, não importa a aprovação das pessoas, não importa como que é dito que tem que ser. Prega a palavra. Prega tão somente a palavra. Sabe por quê, irmãos? Se a gente ficar se adequando ao que cada um gosta, nós nunca seremos uma igreja com identidade. Concorda comigo? Hoje chega um irmãozinho aqui e fala assim, não sei, essa igreja é legal, mas ela é muito cinza. Então vamos mudar então. Qual que você quer, irmão? Branco? Vai ser branco. Glória a Deus. A irmã chega 3 e fala, pensando bem, branco não é legal. Parece consultório de dentista, tem que ser preto. Aí nós muda de novo. A igreja não tem identidade. A igreja tem que ser firme naquilo que o Senhor falou. Deus deu uma visão para a liderança da igreja. Deus deu uma visão para os pastores. Se eles estão caminhando aqui, olha, nós temos que dizer, sim, Senhor, está certo. É isso mesmo, estou com você. O que é para fazer? O que é que tem que fazer? O que é para fazer, pastor? Qual é a visão que Deus deu para o Senhor? O que nós temos que fazer? E assim nós vamos caminhando, amém? O versículo 4, vou ler o 4, 5, 6 e o 7. Fala assim, apóstolo Paulo ainda dando as instruções para o jovem Timóteo. Timóteo, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, Timóteo, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo dá instruções riquíssimas para Timóteo. Seja moderado, Timóteo. Timóteo, não vá pela massa. Eu estava conversando com uma moça hoje, e ela lidera a juventude da igreja dela. E diz ela que reunida com os jovens assim, ela falava assim, e tinha uma moça que já congrega com eles, com um cropped. É cropped que fala? É cropped, né? E ela falou assim, e ela falando sobre vestes, né? Sobre como uma mulher cristã deve se portar. E a resposta da moça, ela perguntou, por que você gosta desse estilo de roupa? Ela falou assim, eu gosto de usar assim porque todo mundo usa. Então, muita coisa que a gente vê hoje no mundo, principalmente na juventude, todo mundo faz. Está todo mundo fazendo. Se eu não colocar um cropped, eu vou ficar a estranha da turma. Irmãos, nós, jovens, seja mesmo estranho da sua turma, seja o estranhão da sua escola, seja diferente onde você for, seja diferente no seu trabalho. A palavra de Deus nos instrui quanto a isso. Lá no meu trabalho, todo mundo rouba na hora do almoço. Tem que fazer 1 hora de almoço. Eles chegam 1h15. Você não. Você não. Você faz 1 hora de almoço. Porque os 15 minutos que você chega depois, está roubando o seu patrão. São pequenas coisas que, se a gente for na onda de todo mundo, mas todo mundo faz. Como dizia minha mãe, você não é todo mundo. Nós somos servos de Deus. Nós carregamos o reino de Deus em nós. Nós carregamos um nome. Não é a Vanessa que trabalha no Boticário. Não é eu. As pessoas olham para mim e falam, lá, a Vanessa diz que é crente. Todo dia está falando mal do patrão. Lá, a Vanessa, maltrata o cliente. Não é mais a Vanessa. Diz que serve a Deus. Diz que é evangélica. Vocês entendem o peso que isso tem para nós? Nós precisamos viver conforme a palavra de Deus nos instrui. E no versículo 9...
Paulo fala assim, ó. 9. Timóteo. Falou tudo isso para ele, né? Seja sóbrio, seja moderado. Versículo 9. Ah, mentira. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Olha para você ver a necessidade de Paulo, versículo 9. Isso mesmo. Procure vir logo ao meu encontro. Na minha Bíblia fala assim, olha, Timóteo, procura vir comigo depressa. Paulo tinha pressa em ver Timóteo, porque a necessidade da obra era grande. E o versículo 10, ele fala assim, ó. Porque Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. A parte A do versículo, Paulo assim, olha, Timóteo, Demas me abandonou, amando este mundo. Irmãos, eu até anotei aqui, porque eu falei, isso eu não posso esquecer. Se naquela época, que as coisas eram tão mais escassas, né? 60 anos depois de Cristo, Demas abandona o Evangelho. Demas caminhou com Paulo. Demas conhecia de Jesus. Demas viu tudo que Paulo fez. E Paulo fala, olha, Demas me abandonou, amando mais as coisas desse mundo. Vocês acham que hoje, do jeito que o mundo está, com as ofertas que o mundo tem para nós, tudo, Netflix, Instagram, celular, internet 3G, tudo que você imaginar de distração, nós não temos chance de abandonar Jesus, não. Gente, se naquele século que não tinha nada, o que esse Demas, o que foi abandonar Paulo? Ele amou mais as coisas do mundo. E hoje, nós temos grande chance também de abandonar o Evangelho, abandonar o Senhor, abandonar a obra, abandonar os nossos pastores por nada. Que tristeza seria, imaginou? Pastor Robson olhando e falando, Arthur, vem me ajudar, porque Vanessa amou mais as coisas desse mundo e me abandonou. Que tristeza seria, irmãos. Misericórdia. Mas nós temos que ficar atentos, irmãos, porque nós temos que firmar os nossos pés no Senhor Jesus, porque nós somos tentados todos os dias, de coisas pequenas às vezes. Demas era um cooperador da obra de Deus. Demas caminhava com Paulo e Demas abandonou o Senhor, abandonou Paulo, abandonou o ministério, abandonou a sua igreja, porque ele amou mais as coisas do mundo. E se nós não ficarmos fervorosos, e às vezes a gente cai nessa, que nem Demas, né? Eu não caí não, nasci na igreja, gente. Eu sou desde que eu me entendo por gente. Minha mãe, eu nasci, eu estava cantando glória, glória, aleluia. Gente, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos cair. A palavra de Deus fala assim, olha, a gente que está de pé, tem que ter cuidado para não cair. Nós somos falhos. O inimigo está ao derredor, bramando como um leão, querendo nos tragar. Nós temos que ficar atentos. Por mais fervoroso que você seja, por mais de oração que você seja, por mais que você jejunhe, fique esperto. Abre seu olho. Não seja Demas, não abandone a fé, não abandone a igreja, não abandone seu ministério. Está cansado, Jesus amado. Irmão, fica firme. Cansa nas coisas de Deus mesmo, como o pastor Elvis falou. É gostoso demais cansar aqui, irmãos. É gostoso demais. O cansaço na igreja é revigorante. Você perde uma noite de sono fazendo as coisas. Organizando culto, planejando o negócio. Você pensa assim, oh, meu Deus, amanhã eu vou amanhecer só o pó. Irmãos, a gente acorda, né, Dani? Se acorda de manhã, opa! Você regala o zoião, oh, aleluia. Oh, achei que eu ia levantar. Deus dá força, Deus dá graça. Não vem de nós, vem dele. Amém? Aleluia. Não abandone o Senhor por nada. Não seja Demas. Se mantenha firme. Se mantenha firme na graça do Senhor, no favor do Senhor. O versículo 10, na parte B, fala assim, ó. Versículo 10, saúde. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Diferente de Demas, esses dois foram para outro lugar. Foram fazer a obra de Deus em outro lugar, foi pregar em outro lugar. E o que eu vi com isso? O que Paulo estava falando para Timóteo? Timóteo, corre, Timóteo, vem depressa, porque a demanda
é grande. Tem muito trabalho, Timóteo. Tem muita coisa para fazer. Demas me abandonou, Crescente, Tito foi para Galácia, foi para Dalmácia. Estou sozinho, Timóteo. Vem logo. Tem muita coisa para fazer. A demanda é grande. Tem muito serviço. Irmãos, eu nunca vi, de verdade, um missionário, ou um pastor, ou um pregador, não sei, né? Se vocês já viram, vocês me falam. Chegar diante da igreja e falar assim, irmãos, a obra está 100%. Está tudo fluindo. Dízimos e ofertas não precisam. Caixa da igreja está 170 mil positivo. Oração? Precisa não, irmãos. Precisa orar, vamos parar de orar. Não tem isso não, igreja. Não tem isso não. A obra de Deus, ela precisa o tempo todo. Nós somos carentes o tempo todo. O próprio Jesus fala assim, olha, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Jesus tinha todo o poder, ele era a própria palavra. Jesus chega diante do sepulcro e fala assim, ó, Jesus, ele é a própria palavra e fala, Lázaro, sai para fora. E Lázaro reviveu. Eu vi um pregador falando assim, que Jesus teve que reforçar, falar assim, Lázaro, venha para fora. Jesus tinha tanto poder, ele é tão soberano, que ele só falasse assim, olha, venha para fora. É perigoso todas as tumbas abrissem, de tanto poder que há na palavra de Jesus. E Jesus fala, a obra é grande e os ceifeiros são poucos. E ele continua nesse mesmo versículo falando assim, olha, rogo, suplico para o Senhor da seara que mande trabalhadores. A obra de Deus carece. A obra de Deus precisa. A igreja precisa. Amém, irmãos? Aleluia. E não pense você que a obra de Deus é a Disneylândia. Não é. É cansativo, desgasta, mas é a maior alegria da vida de um crente é fazer a obra de Deus. É prazeroso, irmãos. É gostoso quando você faz tudo e você chega no final do dia e fala assim, puxa vida, como que foi bom. Dá trabalho. Já viu planejar uma viagem? É uma delícia viajar. Quem gosta de viajar? Meu Deus, mas dá trabalho. Você preparar as malas, se organizar os trem. Você vai ficar 3 dias, você leva roupa para um mês. Cansa. Se for de carro, cansa. Você vai ficar 10, 12 horas na estrada. É cansativo, mas é prazeroso ou não é? É maravilhoso, irmãos. A obra de Deus, trabalhar para o reino de Deus é uma viagem, mas é uma viagem sem volta o tempo todo. Vale a pena. É gostoso. E às vezes nós perguntamos, né? Meu Deus, será que vale a pena, Senhor? Para quê? Talvez o apóstolo Paulo, nesse ponto da sua vida, ele estava se perguntando para Deus, será que valeu a pena? Eu gastei todos os meus dias aqui? Eu me gastei todo para eu estar aqui agora, na prisão, sozinho, sem ninguém? Vale a pena. Você está disposto a viver esse evangelho? De renúncia? A obra de Deus, irmãos, é sempre maior do que tudo que nós pensamos que nós somos. Nós não somos nada. A obra de Deus é tudo. O reino de Deus é tudo. Sabe onde que nós pecamos, às vezes? Que a gente acha que a gente é insubstituível. Irmãos, todos nós somos necessários, mas ninguém é insubstituível. Às vezes eu erro porque eu penso assim, ó, ai, coitado do pastor, sou a esposa dele. Se eu não fizer, quero ver quem que vai ajudar. Irmãos, a obra de Deus, ela é viva. Se eu parar de fazer agora, Deus levanta outra pessoa e faz. Eu tenho que me sentir honrada. Que honra. Pastor, o que eu tenho que fazer? Onde que eu posso ajudar? Eu quero fazer. Não tem nada para me fazer? Irmãos, Deus sempre vai levantar um. A obra de Deus, a igreja Missão Ágape, nada, o reino de Deus não vai parar, porque a dondoca aqui vai falar, não vou fazer. Irmãos, Deus vai olhar para mim e falar assim, o problema é seu. A obra de Deus não para. Nós temos que nos sentir privilegiados de ser cooperadores, de Deus ter confiado em mim e em você. Fazer a obra dele. Sinta-se privilegiado, sinta-se honrado. Quando o pastor colocar no grupo, eu não sei.
tem isso para fazer, eu quero. O que é para fazer? É honra servir o reino de Deus. Sinta-se honrado. A obra de Deus é sempre maior do que nós. E a obra de Deus é sempre feita por gente pequena. Deus não espera, irmãos. Ninguém extraordinário chega aqui para fazer a obra, não. Vocês acham que Deus está esperando chegar um doutor, alguém formado, para ganhar esses aeronautas para Jesus? Vocês acham mesmo? Que Deus está esperando vir o Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes? Não, irmãos, Deus conta comigo e com você. Deus vai nos usar na nossa pequenez, na nossa falta de sabedoria. Às vezes nós não sabemos nem falar com os outros, mas nós estamos lá na praça fazendo as coisas. Deus conta comigo, irmãos. Deus conta com você. Deus quer que a gente faça. Comece no pequeno. Não espere algo sobrenatural. O que a gente acha? Que servir a Deus, servir o reino de Deus, é só pregar, é só cantar? Não. Tem tanta coisa para a gente fazer, irmãos. Às vezes a gente quer subir aqui no domingo, a gente quer pregar, a gente quer fazer as coisas, mas nós não somos sensíveis às coisas mais pequenas. Que coisa mais linda que servir um copo de água para o pastor? Isso é lindo. Tem aspirantes a pastor que às vezes senta, respira, e às vezes chega um irmão ali precisando que ajude a subir a rampa da igreja, e a pessoa lá, ó, quero ver quem vai, quero ver quem vai, quero ver quem vai. Levante-se, mova. Deus pode usar a gente nas coisas menores, aconselhar alguém, conversar com alguém. Amém? Estou terminando, tá, irmãos? Deus pode fazer grandes coisas através de nós, naquilo que nós somos escolhidos para fazer. Deus pode mudar a vida das pessoas através de coisas pequenas. Se você ler o restante do capítulo, eu não vou ler tudo, senão nós vamos perder muito tempo. Paulo preso, Paulo indo para um julgamento, ele escreve essa carta para Timóteo e fala uma das coisas para Timóteo assim: Timóteo, traz a minha capa, traz meus livros, traz meus pergaminhos, porque eu estou sentindo frio. Paulo, no fim da sua vida, um homem que dedicou a sua vida ao evangelho, estava só, estava sem companhia. E às vezes nós murmuramos a nossa caminhada cristã, principalmente nós quem se empenha, quem faz a obra de Deus, quem gasta os seus dias. Chega um momento a pessoa fica assim: olha, estou sozinho, meu Deus. E agora? Paulo estava nessa situação. Talvez naquele momento algo sopra no nosso ouvido. Será que vale a pena você fazer isso? Para que você está fazendo isso? Para quê? Para que gastar a sua vida? Você podia estar muito mais confortável fazendo as suas coisas, trabalhando, ganhando bem, viajando. Para que você está gastando a sua vida com isso? Para que você largou tudo para cuidar de gente que vai te trair, que vai falar mal de você, que vai se levantar contra você? Para quê? Vão te abandonar. No fim da vida, Paulo tinha levantado igrejas em todos os lugares. Paulo estava pedindo que trouxesse os livros e uma capa, que trouxesse Marcos, porque Marcos era útil para ele. Ele teve desentendimento com Marcos. Se você ler para trás, ele fala: traz Marcos, traz ele para cá, traz meus livros, traz meus pergaminhos, eu estou só. Talvez na nossa caminhada cristã, na sua caminhada cristã, você vai muitas vezes se sentir só, se sentir abandonado, se sentir desamparado, como se ninguém se importasse com você. Onde estão? Onde estão aqueles que eu ajudei? Talvez Paulo perguntava isso. Onde estavam aqueles que eu aconselhei? Eu estendi a mão para eles, agora eu estou só. E no versículo 16, Paulo já diante do juiz, no seu pré-julgamento talvez, Paulo fala assim, ó. Paulo diz assim, ó. Paulo estava sozinho nos seus últimos dias de vida. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Continua. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu
forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca dos leões. Continua. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Sabe o que Paulo está falando assim? Olha, não tem problema. No dia do meu julgamento, Alexandre, que eu ajudei, não estava lá para me defender. Ele podia me defender, ele não defendeu. Eu estava sozinho, abandonado, traído, sozinho. Versículo 16, volta lá, Dani. Paulo olha e fala assim, olha, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso lhe seja cobrado. Próximo. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Irmãos, parece repetitivo o que eu vou falar. Mas quando nós decidimos caminhar com o Senhor Jesus, quando nós decidimos viver uma vida santa no Senhor, pode ser que todos te abandonem. Pode ser que você chegue no fim da sua vida sozinho, como Paulo esteja. A vida cristã, uma vida de entrega ao Evangelho, na maioria das vezes vai ser uma vida de perder mesmo. Eu sinto te informar que te enganaram quando disseram para você assim, olha, vem para Jesus, que você vai conquistar, que você vai conseguir, que você vai. Você vai ter vida eterna. Você vai viver uma vida plena em Cristo. Mas pode ser que muitos te abandonem. Pode ser que as pessoas olhem para você e falem assim, o quê? Quero não, fulano ficou doido, virou crente. Pode ser que nós dediquemos toda a nossa vida ao Evangelho e todos nos abandonem. Mas assim como Paulo, naquele momento final da vida dele, ele olha e fala, Jesus, aquele que me alcançou quando eu era jovem, lá na estrada, lá no caminho, Ele está comigo até hoje. Ele nunca me abandonou. Talvez você olhe hoje para a sua vida cristã e fale assim, por quê? Por que isso? Por que me abandonam? Por que me traem? Por que são ingratos? Não importa. Jesus Cristo nunca vai te abandonar. O Senhor Jesus prometeu que Ele estaria com você. O Senhor Jesus, Ele prometeu que enxugaria dos seus olhos toda lágrima. Vale a pena. Talvez como Paulo, nesse momento, eu poderia olhar para trás e fazer N questionamentos para o Senhor. Deus, eu estou nos meus últimos momentos de vida. Não. Ainda nesse momento de tristeza, de solidão, Ele olha e fala, o Senhor nunca me abandonou. O Senhor nunca vai te abandonar, querido. Nunca. O versículo 19, o apóstolo Paulo dando as últimas instruções para Timóteo, ele fala assim, versículo 19, ele diz, saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erastus permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Próximo. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia, todos os irmãos enviam saudações. Resumindo, Paulo, nos seus últimos momentos de vida, ele fala assim, Timóteo, cuida das pessoas para mim. Cuida da igreja, cuida dos irmãos. Ele cita nomes, ele fala assim, olha, vai na casa deles, visita eles, Timóteo. Paulo não olhou para trás e falou assim, meu Deus, todos me abandonaram, que tristeza, fiquei só. Não. Paulo instrui Timóteo e fala assim, Timóteo, cuida da igreja, fica firme na doutrina, persevere no Evangelho. E no último versículo 22, ele fala assim, olha, 22. O Senhor Jesus seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. Irmãos, que nos falte tudo. Que nos falte tudo. Que nos falte amigos, que a gente seja traído, que nos falte o que comer, que nos falte o de beber, que a família nos abandone, que nós estejamos velhinhos já, assim como Paulo, no fim da sua caminhada, com suas vistas talvez escuras, talvez magro, doente, numa cela fria, que a gente olhe
e fala: a graça de Jesus me basta. A graça do Senhor me fortalece. Paulo, a vida inteira ele falou: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em mim, eu sei para onde vou, eu sei o que me espera, eu sei que Deus preparou para mim uma coroa de glória. Você nunca estará só, porque o Senhor Jesus prometeu estar com você. Então não olhe para a sua vida cristã, pensando assim: será que vale a pena? Será? Vale a pena. O Senhor Jesus prometeu que estaria com você. Você tem que viver de tal forma que você tenha prazer e alegria em fazer as coisas para o reino de Deus. Cristo vive em mim. Já não sou eu, mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A gente falar isso no momento de abundância, de alegria, é muito fácil. Difícil é falar isso no momento da escassez. Parece que a dor, a tristeza, a escassez, a falta de recurso é uma mão forte que nos sacode para falar assim: olha, quero ver o que vai restar de você agora. Quero ver se você é firme mesmo. Eu quero ver se você vai permanecer mesmo. Porque a gente permanecer firme quando tudo vai bem é muito bom. A gente permanecer firme quando os cultos estão cheios. A gente permanecer firme quando está tudo indo bem. Mas quando Deus sacode, quando vem a dor, quando vem o sofrimento, é Jesus falando assim: olha, eu quero ver se você me ama mesmo. Eu quero ver se eu vivo mesmo em você. Que o Senhor Jesus possa viver dentro de você, independente das situações que você vive. Não importa o calabouço, não importa as perguntas. A resposta para o será que vale a pena é: vale a pena você gastar todos os seus dias em prol do reino de Deus. Vale a pena você gastar a sua vida. Não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Amém. Vamos orar? Aleluia. Que você possa se achar no reino de Deus. Que você possa olhar para o Senhor Jesus e falar: Senhor, em que eu posso ser útil, Senhor, no teu reino? Jesus, eu quero te servir. Eu abro mão, Senhor, das minhas vontades. Eu abro mão do meu querer. Me dilua, Senhor, me transforma conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Quando eu estiver fraco, Senhor, esmurecido, sem força, eu posso, assim como Paulo, olhar para o Senhor e falar: a tua graça me basta, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, já não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Traga, Senhor, o nosso coração a alegria da tua presença. Que nós possamos olhar para o Senhor tão somente. Não importa as circunstâncias, não importa a adversidade, não importa a dor. Que nós possamos achar refrigério no Senhor. Que nós possamos olhar para o Senhor e dizer que vale a pena, Senhor. Vale a pena te servir. Vale a pena gastar os nossos dias. Que essa carta que Paulo escreveu para o jovem Timóteo seja uma carta de alerta para a tua igreja nesses dias, Senhor. Nesse presente século, nesse ano, Senhor, aonde tantos têm se apostatado da fé, aonde tantos têm amado mais as coisas desse mundo que a sua palavra, que nós possamos ser fiel à santa palavra do Senhor, à doutrina do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Reaviva-nos, Senhor, nesses dias. Coloca um espírito novo em nós. Que a alegria da tua presença, Senhor, possa queimar em nossos corações nesses dias, Senhor, de escassez, de desesperança, Senhor, de falta de amor. Que nós possamos viver a alegria do Senhor em nós. Que nós possamos achar alegria no Senhor, Deus. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa alegria, Senhor Jesus. Que nossos olhos possam estar voltados para o Senhor, tão somente para o Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, Jesus. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Já estou crucificado com Cristo. Agora
Agora vivo não mais eu, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Cantemos, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Deus, pedimos a tua força em nós, que nós possamos colocar essa palavra em prática, meu Deus. Pregar a palavra dentro e fora do templo, com ânimo ou sem ânimo. Nós precisamos, Deus, anunciar a tua palavra a todos, a começar em nós, a começar em nossas casas, Deus. Que em nossas casas se levantem Timóteos, meu Deus. Pessoas que realmente abriram mão de suas vidas, Pai, em prol do teu evangelho. Sempre haverá alguém para nós falarmos a tua palavra, sempre. E nós sabemos que o evangelho não é anunciado apenas para pessoas que nunca ouviram o evangelho, mas a todos, meu Deus. Pai, nos dê sabedoria em nome de Jesus. Nos dê sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, 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 amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos para as nossas casas? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento. Agradecemos pela tua presença aqui nesse lugar. Pedimos a ti, Senhor, que continue nos dando forças, meu Deus. Permita que tenhamos um resto de semana em tua presença. Guarde a tua igreja, guarde os seus filhos. Guarde, ó Pai, os pastores dessa igreja. Nos dê força e sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo sejam com todos. Você crê, diz amém? Ide para casa, que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Amém?